Meu nome é Sérgio, tenho 57 anos, e o que aconteceu naquela terça-feira me pegou de um jeito que eu não soube lidar. Às 18h45, a tela do meu celular brilhou com a mensagem: "Não me ligue nunca mais. Estou cansado de você." Foi o meu filho, Rodrigo, quem enviou. Eu estava parado no hall de entrada, ainda vestindo o paletó de lã cinza que uso para encarar o vento seco de Brasília. A luz amarelada que vazava da luminária de teto, sempre um pouco empoeirada, refletia no vidro fosco do aparelho. Li as 10 palavras 2 vezes. Elas entraram, mas não se alojaram. Esvaziei o rosto de qualquer expressão. Deslizei o celular no bolso interno do paletó e me virei para trancar a porta, dando as 3 voltas regulamentares na chave. O silêncio que se seguiu não era o silêncio natural de uma casa vazia. Era uma barreira de ar frio, densa, que impedia qualquer som externo de penetrar. Brasília, quando a noite cai, vira uma cidade de pedra e vidro que retém o barulho do dia lá fora, mas amplifica o ruído interno da alma. Aquele silêncio, eu percebi de imediato, seria o meu único confidente naquela noite. Fátima tinha saído mais cedo para visitar a irmã em Taguatinga e só voltaria tarde. Isso me dava tempo. Tempo que eu costumava valorizar para organizar papéis e planejar a próxima auditoria. Naquele momento, o tempo era só um túnel vazio onde a mensagem de Rodrigo ecoava sem encontrar paredes onde bater. A primeira coisa que fiz foi a rotina de descompressão. Não permiti que a emoção, ou a falta dela, alterasse a ordem das coisas. Retirei o paletó e o pendurei no cabide de madeira escura, na exata distância de um palmo da parede, como de costume. A carteira, o porta-cartões, o molho de chaves, tudo depositado na bandeja de couro marrom sobre o aparador. O peso dos objetos parecia um contrapeso físico à leveza absurda, mas destrutiva, daquelas palavras digitadas. Fui até a cozinha e liguei a chaleira elétrica, não porque quisesse um chá, mas porque o som da água fervendo e depois o clique de desligar eram confortavelmente previsíveis. Essa era a minha armadura. Se eu executasse cada passo da minha vida com a precisão de uma linha de montagem, as emoções não teriam espaço para furar o cerco. 5 minutos depois, estava sentado à mesa de jacarandá, olhando a mancha de café que eu havia deixado lá na manhã anterior. A casa, na asa sul, era grande demais para nós dois, agora que Rodrigo havia se mudado há quase 2 anos para o Rio de Janeiro, supostamente em busca de oportunidades que Brasília não oferecia. Uma piada, já que ele nunca havia se esforçado de verdade. Eu não relia a mensagem. Eu a revivia no espaço vazio da minha mente. Estou cansado de você. Cansado. A palavra tinha a mesma solidez de uma conta de luz atrasada. Não era um grito de dor ou raiva. Era uma declaração burocrática de falência afetiva. Não havia drama. Havia apenas exaustão. E essa exaustão vinha dele, dirigida a mim. Peguei o celular e o coloquei de bruços, evitando o brilho da tela. Pensei em ligar para Fátima, mas hesitei. Fátima reagiria. Ela choraria, exigiria explicações, e o nosso apartamento seria inundado por uma torrente de sentimentos que eu não estava pronto para enfrentar, muito menos para analisar. O que Rodrigo havia escrito era, no fundo, o reconhecimento de uma verdade que eu sempre soube, mas que nunca ousei verbalizar. Eu era uma presença pesada. Fiz uma anotação mental de que teria que ligar para o Dr. Ricardo, meu advogado, na manhã seguinte. Não para processar Rodrigo, claro, mas para entender as implicações logísticas da ruptura. Eu ainda pagava o plano de saúde dele. Havia aquela reserva de R$20 mil que tínhamos separado para ajudá-lo com o mestrado. O cansaço dele não me dava direito ao meu próprio cansaço, mas me dava o dever de encerrar as pontas soltas de forma organizada. Levantei e me dirigi ao quarto. O tapete persa abafava meus passos, contribuindo para a atmosfera irreal. Eu me sentia como um ator lendo uma fala chocante, mas sem o benefício da emoção para interpretá-la. Enquanto trocava a camisa, senti o celular no bolso. Pensei, ele acha que eu vou ligar. Ele espera um confronto. Ele espera que eu pergunte por que ele está cansado. A verdade é que eu já sabia a resposta.
A única decisão que me restava era se eu daria a ele o drama que ele implicitamente pedia, ou se eu usaria o silêncio como a arma mais eficaz que eu conhecia. Olhei para a cama de casal, vazia. Fátima não voltaria tão cedo. A noite seria longa, fria e absolutamente silenciosa. Eu não diria uma palavra, nem mesmo para mim, mas eu precisava de um plano. O que aconteceria se eu levasse o pedido de Rodrigo ao pé da letra? Se eu sumisse? O que exatamente meu filho esperava que eu fizesse depois de jogar uma bomba daquelas e se esconder atrás de uma tela? Eu decidi que a melhor maneira de responder à exaustão de Rodrigo era com a precisão cirúrgica de um fantasma. Eu sumiria sem precisar sair da sala. A descrição de Brasília, onde a indiferença é a moeda mais forte, seria a minha aliada. Quando Fátima finalmente chegou, perto da meia-noite, eu estava deitado, fingindo o sono profundo de um homem que não tem bombas emocionais alojadas no peito. O paletó estava pendurado, a carteira guardada, e o celular, aquela fonte de veneno digital, jazia de bruços na mesinha lateral. Eu senti o peso do olhar dela. Mesmo na escuridão parcial, eu percebi que ela notou a rigidez da minha postura, o alívio de um músculo que não relaxava. O cheiro suave de perfume de rosas e o ruído abafado de seus passos ao tirar os sapatos indicavam que ela também estava cansada da viagem de ida e volta a Taguatinga. Ela se moveu pelo quarto com a familiaridade de 27 anos de convivência. Sentia hesitar ao lado da mesa de cabeceira. Naquele momento eu soube. O brilho tênue do aparelho invadiu a penumbra do quarto. Não houve som, apenas a luz fria da tela iluminando o teto por um breve instante, seguida pela escuridão total. Ela leu. Li e releu aquelas 10 palavras que Rodrigo enviou. E assim como eu, ela não disse nada. O silêncio, que era meu confidente na noite anterior, havia se tornado um espaço compartilhado de terror. Ela se deitou, me dando as costas, e o quarto se tornou uma câmara frigorífica de coisas não ditas. Quando o alarme de pulso tocou às 6h30 da manhã, eu me levantei com uma pontualidade quase mecânica. Eu não havia dormido, mas estava funcionando. Naquele dia, cada movimento seria uma demonstração de controle. A navalha deslizou pelo meu rosto com uma precisão que beirava o ritual. O nó da gravata, um Windsor perfeito, transmitia a segurança de quem organiza o caos. Fátima já estava na cozinha preparando o café. Ela se movia ligeiramente mais devagar que o normal. O cheiro do café, que sempre me trazia um conforto imediato, parecia agora saturado de incerteza. Eu me sentei à mesa, dobrando o guardanapo de linho branco em 4 partes simétricas, antes de começar a comer. O jornal estava aberto na página de economia. Um escudo de papel. Sérgio. A Marília estava comentando. Fátima começou, com um tom de voz que era deliberadamente alto. Normal demais. Ela estava falando sobre a irmã, sobre a dificuldade em encontrar bons encanadores na cidade satélite. Ela estava jogando a bola da normalidade na minha quadra, esperando que eu a pegasse. Eu tomei um gole do café, que estava na temperatura ideal, e fiz um pequeno ruído gutural de aprovação. Não era um sim, nem um não. Era um som que reconhecia a presença dela e a existência do seu comentário, mas que se recusava a engajar. Ela continuou, falando sobre o tempo seco em Brasília, o inverno que parecia nunca ir embora. Precisamos ligar para o Rodrigo, ver como ele está se virando com esse frio no Rio, né? O teste final. Ela lançou a isca diretamente sobre o assunto proibido, vestida com a roupagem da preocupação materna casual. Eu olhei para o meu pão, peguei a geleia de morango e, com uma faca de prata, espalhei-a pela fatia de pão de forma com uma uniformidade impecável. 3 fatias de pão, nem mais nem menos. Levantei os olhos e olhei diretamente para ela, não com raiva ou tristeza. Olhei com o olhar vazio que se dá a um funcionário do banco que faz uma pergunta óbvia. Então, fiz um leve aceno negativo com a cabeça, quase imperceptível. Um não verbal, um não som. Aquele gesto bastou. O silêncio caiu sobre a cozinha como um manto pesado. Fátima entendeu a regra. O assunto existia, mas ele seria enterrado sob camadas de rotina e precisão. Eu não lhe daria o drama, nem o confronto.
Eu daria a Rodrigo o silêncio que ele implicitamente exigia, e Fátima seria forçada a testemunhar. Enquanto eu mastigava, a paisagem mental da minha vida se abriu. Eu me lembrei do apartamento minúsculo em que vivemos quando chegamos a Brasília, 25 anos atrás. Lembrei-me dos duplos turnos de trabalho, das contas marcadas à caneta vermelha e da promessa que fiz a mim mesmo. Rodrigo teria um futuro onde a preocupação principal dele não seria financeira. Cada tijolo desta casa na Asa Sul foi assentado com o esforço da minha negação emocional, canalizada em trabalho. Eu não era um pai cansado. Eu era um pai construtor. Olhei para o relógio. 7h15. Hora de sair. Levantei-me, recolhi a pasta e dei um beijo no topo da cabeça de Fátima. Ela apertou meu braço brevemente, um pedido mudo de que eu quebrasse o código de silêncio. Eu mantive a rigidez. Na porta, peguei a chave do carro. Eu precisava ir para o escritório, mas a primeira ligação não seria para um cliente. Seria para o Dr. Ricardo. Eu tinha que começar a desmantelar a ponte financeira que eu havia construído, metro por metro, para Rodrigo. Se ele estava cansado de mim, eu não o forçaria a carregar o fardo das minhas provisões. Essa seria a minha resposta, a única que ele entenderia. A burocracia do abandono paterno. Eu só não esperava que Dr. Ricardo, ao me ouvir descrever friamente a situação, faria uma pergunta que atravessaria toda a minha armadura de controle. Eu manobrei o carro para fora da garagem, sentindo o sol fraco da manhã de Brasília na nuca. O celular, preso no suporte, era agora um objeto de guerra. Liguei para o Dr. Ricardo no viva voz, assim que entrei na W3, o trânsito ainda denso e lento. Eu não o cumprimentei com rodeios. Pulei direto para o centro da questão com a mesma frieza que usaria para demitir um funcionário negligente. Dr. Ricardo, preciso de orientação imediata sobre como encerrar legalmente todas as obrigações financeiras relativas ao meu filho, Rodrigo. Plano de saúde, transferências de manutenção e, principalmente, o fundo que havíamos reservado para o mestrado. 20 mil reais. Do outro lado da linha, o som do café sendo mexido na xícara. O Dr. Ricardo sempre bebia café coado, forte. Sérgio, bom dia. Pensei que o propósito da ligação fosse processar aquela imobiliária da Asa Norte. Sua voz... O que houve? Não há o que houve, doutor. Há o que será. Rodrigo deixou claro que deseja o fim da comunicação. Eu levarei esse pedido ao pé da letra. Não o forçarei a aceitar minhas provisões. Preciso de um documento que formalize a extinção das responsabilidades financeiras, garantindo que eu não serei surpreendido com dívidas no futuro. Eu senti o silêncio do advogado alongar-se. Ele era um homem de leis, acostumado à burocracia, mas também um pai de 2 filhas. Eu entendo a sua necessidade de ordem, Sérgio. Mas a ruptura é total assim. Nenhuma pergunta, nenhuma defesa, nenhuma tentativa de contato para entender o que está por trás desse cansaço. A questão me atingiu com a força de um soco no estômago, embora eu tivesse previsto que alguém a faria. Ele não deixou margem para defesa, doutor. O cansaço é uma constatação final. Não se discute a exaustão. Discutimos apenas a logística da separação. Por favor, comece a traçar o plano para reaver e realocar o fundo de 20 mil reais. Ricardo hesitou, mas aceitou a derrota. Ele sabia que, quando eu traçava uma linha, ela era de concreto. Ele prometeu enviar a documentação preliminar por e-mail no final da tarde. Eu desliguei. A minha armadura havia resistido ao primeiro tiro. No escritório, a minha performance de controle atingiu níveis quase maníacos. Eu mergulhei no universo seguro dos números, onde 2 mais 2 sempre resultam em 4, e onde a lealdade é medida em taxas de retorno, não em afeto. Passei as horas seguintes auditando planilhas de clientes com uma concentração laser. A desgraça particular se tornou combustível para a excelência profissional. Eu não era mais Sérgio, o pai rejeitado. Eu era Sérgio, o consultor, que enxerga o erro onde todos veem sucesso. Ao 12h30, o celular vibrou na borda da mesa. Era Fátima. Abri a notificação, mas não o texto. A mensagem era curta. O preview mostrava apenas: liguei para o apartamento dele no Rio. A portaria disse: apaguei a notificação com um deslize firme do polegar. Se eu lesse, eu teria que reagir.
Se eu reagisse, eu quebraria o silêncio que eu havia imposto. O silêncio não era ausência de ruído. Era a ausência de Sérgio. Era um muro. 15 minutos depois, outra mensagem de Fátima. O preview. Você viu a conta do cartão de crédito de janeiro? Mais uma vez apaguei, sem ler. Eu tinha instruído Fátima a não me enviar mensagens não urgentes durante o expediente. Ela estava tentando me fazer tropeçar no fio de normalidade, me forçando a quebrar o código não dito. Eu resisti, usando o trabalho como um véu. Mas o que Fátima havia escrito, sobre a conta de janeiro, me causou um ligeiro tremor na mão que segurava a caneta Montblanc. Eu pagava a conta integralmente, claro, mas o que ela estava insinuando? Um gasto excessivo de Rodrigo? Ele estava sob o meu cartão adicional desde que se mudara. Deixei o tremor de lado. Concentrei-me no saldo da conta da empresa de importação de grãos que eu auditava. O desvio de R$1.200.000 era mais tangível e, de certa forma, mais fácil de resolver do que o desvio de meu próprio filho. Voltei para casa exausto. O peso do silêncio que carreguei o dia inteiro era mais cansativo do que 10 horas de planilhas. Fátima estava sentada na sala de estar, a luz de abajur criando longas sombras. Ela não estava na cozinha. Ela estava me esperando. A Marília ligou de novo. Ela está preocupada com o Rodrigo, ela disse a voz baixa, quase um sussurro. Eu não parei. Fui direto ao escritório e liguei o computador. A rotina não podia ser quebrada. Estou ocupado com a documentação do Dr. Ricardo. Respondi, meu tom formal, impessoal. Eu não a olhei. Eu abri o portal do banco. Minha prioridade era encerrar o fundo de R$20.000 do mestrado. Eu precisava saber exatamente onde o dinheiro estava. E foi aí que o Dr. Ricardo, com toda a sua sabedoria legal, falhou em me preparar para o que eu vi. Na tela, as movimentações do fundo eram esparsas. Eu mesmo havia feito a última grande aplicação há 4 meses. A data da mensagem de Rodrigo havia sido anteontem, mas 15 dias antes, uma transferência bancária havia sido efetuada. Não era um saque pequeno, era um montante avultado, uma retirada significativa que eu não havia autorizado nem notado antes. R$12.000. O destinatário da transferência não era uma universidade ou uma empresa de aluguel. Era uma conta bancária sem nome fantasia. A única identificação era C.E. Miranda, e o código de movimentação indicava uma transação de alta urgência. R$12.000. Quase 60% do que seria o futuro dele, sumindo 2 semanas antes de ele me enviar a mensagem de exaustão. O cansaço de Rodrigo não era uma bomba emocional jogada ao acaso. Era a cortina de fumaça para um ato muito mais calculado. E a burocracia do abandono paterno que eu havia abraçado era, na verdade, a entrega de um crime. Eu olhei para o fundo remanescente de R$8.000. A sensação de rigidez se desfez, substituída por um frio que vinha de dentro. Fátima apareceu na soleira da porta, quieta. Sérgio, a conta de janeiro. O Rodrigo, ele fez um pagamento de R$1.500 que eu não reconheço, para um tal de E. Carvalho. Minhas mãos pairaram sobre o teclado. E. Carvalho. C. E. Miranda. Eu levantei o olhar e encarei Fátima, a performance de controle desmoronando. O silêncio que eu havia cultivado era uma armadilha. Fátima, amanhã de manhã, você vai ligar para a Marília e perguntar exatamente o que ela sabe sobre o Rodrigo. Não quero histórias, quero fatos. E me diga, quem é E. Carvalho? Ela deu um passo para trás, chocada por eu finalmente ter falado. A rigidez do meu corpo retornou, mas desta vez não era de controle, era de medo. O cansaço de Rodrigo era uma fachada. Ele estava metido em alguma coisa. E o que era pior, estava sozinho em uma cidade a mais de 1.000 quilômetros de Brasília. Eu precisei que o Dr. Ricardo me enviasse os documentos de encerramento para eu finalmente ligar os pontos. Eu estava focado em me defender da rejeição, quando deveria ter estado focado em defendê-lo. Abri a pesquisa no navegador digitando o nome. C. E. Miranda. Eu precisava saber. E o resultado que apareceu na tela fez o ar da minha sala congelar. Era o nome de um agiota de reputação nefasta na zona portuária do Rio de Janeiro, conhecido por tratar dívidas com brutalidade e zero burocracia. Meu filho não estava cansado. Ele estava aterrorizado.
e meu silêncio havia selado o pacto. O nome C.E. Miranda estava preso na tela, uma âncora de ferro puxando todo o meu autocontrole para o fundo lodoso da realidade. Minha performance de pai burocrata, meu silêncio rígido, havia se revelado não como uma defesa inteligente, mas como a mais ingênua das distrações. Eu estava olhando para o lado errado. Fátima continuava na soleira da porta, esperando. Sua presença, antes uma perturbação à minha necessidade de isolamento, agora parecia um peso útil, um ponto de apoio no vácuo. Eu fechei o navegador, a imagem do agiota queimando na minha retina. E. Carvalho é o nome de alguém que recebeu dinheiro do Rodrigo. C.E. Miranda é o nome de alguém que tirou nosso dinheiro. Não são a mesma pessoa, mas estão ligados. Fátima, preciso de silêncio agora. Silêncio real. Não o silêncio que impus, mas aquele que precede uma tempestade. Ela assentiu, com os olhos fixos em mim. A expressão mudada de mágoa para alarme. Ela compreendeu a urgência. Sem fazer barulho, ela se retirou, fechando a porta do escritório com a delicadeza que se usa ao isolar um paciente em quarentena. Eu me recostei na cadeira de couro, tentando processar o fato de que meu filho, de 20 e poucos anos, em vez de focar em um mestrado ou em uma carreira, estava envolvido com a criminalidade organizada da zona portuária. O cansaço dele era medo, e o medo dele se manifestava como rejeição a mim, o provedor. Meu celular, colocado de volta na mesa, começou a vibrar. Era um número de Brasília, um prefixo que reconheci imediatamente, mas que raramente me ligava depois das 9 da noite. Era Fábio, meu irmão mais novo. Fábio e eu sempre fomos um estudo de caso em contraste. Eu, Sérgio, o auditor, metódico e reservado. Ele, Fábio, o professor de história, expansivo, o ombro amigo da família. Fábio era o tio favorito de Rodrigo, o único que aceitava um café de madrugada para discutir filosofia barata ou futebol. Hesitei. Falar com Fábio significava admitir que a parede ruiu. Significa que a descrição de Brasília falhou. Respirei fundo, endireitei a postura e aceitei a ligação. Sérgio, a voz de Fábio era alta, ligeiramente rouca de preocupação, invadindo a quietude do meu escritório. Não houve cumprimento formal, não houve introdução. Sim, Fábio. Ah, graças a Deus. Liguei para Fátima há pouco, mas ela disse que você estava ocupado. Sei que não é hora, mas... Sérgio, o que diabos está acontecendo? Eu olhei para o relógio digital, marcando 21h42. Pensei em desviar, em falar sobre a auditoria da empresa de grãos, mas soube que ele não aceitaria. Estou lidando com questões administrativas, Fábio. Administrativas? Sérgio, eu não sou cego nem estúpido. A Adriana, lá de Taguatinga, me ligou. Fátima falou com a irmã dela. E a Marília, por algum motivo que ela não soube explicar direito, está histérica. O que a Marília estava dizendo era sobre o Rodrigo, não era? O ar frio de Brasília parecia condensar-se em meus pulmões. Fátima havia tentado manter o silêncio, mas a cadeia familiar de ansiedade é mais forte que qualquer código de conduta. Rodrigo enviou uma mensagem pedindo o fim do contato. Estamos processando isso. Respondi, usando o termo processando, como se estivesse lidando com uma pilha de documentos fiscais. Fábio soltou um suspiro pesado, um som de frustração misturada à dor. Sérgio, não use a linguagem da contabilidade comigo, pedindo o fim do contato. Ele te mandou um, não me ligue nunca mais, estou cansado de você. Não foi um pedido de divórcio burocrático, foi um grito de socorro mal escrito. Eu fechei os olhos. As palavras de Fábio eram o eco do que eu tinha tentado negar. Um grito de socorro. Ele não me deu margem para contato, Fábio. Eu estou respeitando o espaço dele. Respeitando? Você está sendo um covarde. Eu sei que vocês dois têm essa dinâmica estranha de pai e filho que não se abraçam, mas ele é seu filho. Eu tentei ligar para ele hoje, 3 vezes. Cai na caixa postal. O apartamento dele no Rio não atende. Ele sumiu. O que você está esperando? Que ele mande um fax formalizando a desistência da vida? A raiva na voz de Fábio era palpável, carregada de toda a emoção que eu havia suprimido por 57 anos.
Ele estava despejando o drama que eu havia me recusado a dar a Fátima. Eu sou o pai dele, Fábio. A forma como eu lido com a situação cabe a mim, eu disse, a voz monótona, um bloco de concreto contra a torrente emocional dele. Não cabe mais, Sérgio. Não quando ele está em perigo. O que você faria se fosse um de seus clientes? Você não cruzaria os braços e diria: estou respeitando a distância. Você faria uma auditoria forense? Você moveria montanhas? Você o salvaria de um colapso financeiro? Porque quando é o Rodrigo, você se veste de mármore e congela. Ele estava certo. Eu faria de tudo por um cliente. Mas por que meu filho me paralisava? Não era mais a rejeição que me segurava. Era a descoberta do agiota. Eu não podia dizer a Fábio que Rodrigo tinha 12 mil reais desaparecidos nas mãos de C.I. Miranda. Não podia transformar o alarme da família em pânico público. Eu farei o que for necessário, Fábio. E a primeira coisa necessária é silêncio e discrição sobre este assunto. Discrição? É isso que você vai me dar? Depois daquele absurdo que ele te escreveu? Sérgio, me diga que você vai para o Rio. Me diga que você vai encontrá-lo, forçá-lo a falar, ou eu vou. Eu juro, eu largo minhas aulas amanhã e eu vou. A ameaça era real. Fábio era impulsivo o suficiente para fazê-lo. Se ele fosse, a situação sairia totalmente do meu controle. Eu precisava ser o agente mesmo que meu corpo estivesse tremendo. Não se mova, Fábio, ordenei, mantendo o tom baixo e firme. Você me fará o favor de não se envolver. O que você vai fazer, então? Vai ligar para a polícia? Vai processá-lo por fraude? Diga alguma coisa. Eu olhei para o vazio da tela do computador, onde eu havia acabado de descobrir a identidade do criminoso. Eu precisava agir, mas precisava de 24 horas para que o Dr. Ricardo me enviasse os documentos de encerramento, transformando-os agora em provas para uma investigação. Eu não lhe daria a satisfação do drama, nem a verdade do perigo. Apenas a certeza do controle. Foi a única coisa que consegui produzir. Um som grave e inarticulado que encerrava a discussão e rejeitava a sua intromissão. Então, sem esperar uma resposta, apertei o botão vermelho. O silêncio voltou ao escritório, mas era um silêncio violento, carregado com a raiva de Fábio, que agora sabia da crise e da minha recusa em reagir. Eu tinha acabado de transferir o peso do conflito para um aliado em potencial, transformando-o em testemunha da minha frieza. Eu levantei da cadeira, a rigidez voltando ao meu corpo, mas agora era o disfarce de um caçador. O auditório estava encerrado. A investigação, que não era mais sobre contas ou rejeição, mas sobre vida ou morte, começaria agora. Eu tinha que transformar a minha burocracia em algo sujo, algo ilegal, algo que fizesse C.E. Miranda se arrepender de ter tocado no meu filho. Eu precisava chegar ao Rio, mas não como o pai que implora, nem como o pai que abandona. Eu precisava ir como o auditor, o homem que conhece as fragilidades do sistema. O primeiro passo era a logística. Como um homem de 57 anos, acostumado ao conforto de Brasília, se infiltra na zona portuária do Rio de Janeiro sem ser notado. Fátima tinha que ligar para Marília amanhã. Eu tinha que forçar o Dr. Ricardo a adiantar os papéis. E eu tinha que descobrir o que o tal E. Carvalho, que havia recebido R$ 1.500 de Rodrigo, tinha a ver com o agiota. O celular tocou novamente. Não era Fábio. Era Fátima, enviando uma nova mensagem de texto, que chegou ao mesmo tempo em que recebi a notificação do Dr. Ricardo, avisando que a documentação preliminar estava no meu e-mail. Eu abri a mensagem de Fátima primeiro. Ela havia descoberto algo sobre E. Carvalho. O texto dizia: Sérgio, E. Carvalho era o fiador do primeiro apartamento alugado do Rodrigo no Rio. Ele era o porteiro do prédio. Ele está sumido há 2 semanas. Eu já não estava mais no escritório. Eu estava em uma espiral de dados sombrios, onde a cada novo nome que surgia, a vida de meu filho encolhia um pouco mais. O porteiro, o agiota, R$ 12.000. Eu peguei o paletó, que ainda estava pendurado no cabide. Se eu fosse me meter com agiotas no Rio, a precisão do consultor precisaria da camuflagem de um fantasma. Eu não podia esperar até amanhã.
Eu precisava ler o e-mail do Dr. Ricardo agora e pegar o primeiro voo para o Rio de Janeiro. Brasília havia se tornado pequena demais. Eu peguei o paletó que ainda estava pendurado no cabide. Se eu fosse me meter com agiotas no Rio, a precisão do consultor precisaria da camuflagem de um fantasma. Eu não podia esperar até amanhã. Eu precisava ler o e-mail do Dr. Ricardo agora e pegar o primeiro voo para o Rio de Janeiro. Brasília havia se tornado pequena demais. Voltei para a cadeira e abri o e-mail do Dr. Ricardo. O anexo, um PDF criptografado, continha a minuta de encerramento das minhas obrigações financeiras com Rodrigo. O documento agora não era a certidão de óbito da minha paternidade, mas sim o mapa do tesouro que meu filho havia perdido. Imprimi 2 cópias em silêncio. A tinta preta sobre o papel branco parecia carimbar a seriedade do risco. Fátima continuava no andar de baixo em algum lugar na escuridão. Eu não podia mais mentir a ela, mas também não podia lhe dar a verdade crua. Ela precisava de uma história para sustentar a fachada enquanto eu estivesse fora. Uma fachada de normalidade era a única coisa que nos protegia dos olhares invasivos de Brasília. Desci as escadas. A casa estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelo brilho esparso da lua de inverno que se esgueirava pelas janelas. Fátima estava na sala, sentada no sofá, mas não estava lendo ou assistindo TV. Ela estava segurando um objeto, girando-o nas mãos. Ao me aproximar, reconheci. Era um livro de capa puída, 100 anos de solidão, que Rodrigo havia lido e relido obsessivamente durante o último ano do ensino médio. O livro, por convenção silenciosa, ficava guardado na prateleira superior, junto a outros objetos de arquivo da infância dele. Fátima o havia realocado para a mesa de centro, esperando que eu o visse. Era uma armadilha, uma tentativa desesperada de introduzir o caos emocional na minha burocracia. Vou para o Rio de Janeiro. Agora, eu disse a voz baixa, controlada. Eu não me referi ao livro. Fátima pousou o livro devagar. O som do couro gasto na madeira foi alto no silêncio. Você vai encontrá-lo? A esperança na voz dela era quase dolorosa. Eu vou investigar o destino de 12 mil reais e o paradeiro de E. Carvalho. Eu não vou dar a Rodrigo o drama da reconciliação. Eu vou lhe dar a certeza da segurança. Mas, e se ele não quiser te ver? Se ele realmente estiver cansado? Eu fui até a mesa de centro, peguei o livro e o realoquei no aparador lateral, um lugar menos centralizado, mais compatível com a ideia de esquecimento temporário. Era uma correção tática. Eu reconhecia a manobra dela, mas me recusava a engajar. Ele não me procurou. Eu procurarei a fonte do problema. Se eu fosse um cliente, ele não estaria ligando para mim. Eu estaria auditando a falência dele. É exatamente isso que farei. Fátima observou a minha rigidez. Ela sabia que, para mim, a emoção era uma variável que precisava ser eliminada. Ela tentou novamente, de forma mais sutil. A vizinha, Lúcia, me ligou hoje. Ela disse que viu as luzes acesas no seu escritório até muito tarde, ontem à noite. Ela perguntou se estava tudo bem. A descrição de Brasília estava se rompendo. Os vizinhos da Asa Sul, com seus olhos fixos em carros e horários, eram sensores de anomalia. Diga a Lúcia que estamos lidando com um problema grave na importação de grãos. É uma auditoria forense complexa. Ela entenderá a urgência. Instruí. Eu precisava de uma narrativa externa forte, um escudo profissional. Enquanto eu estava ali explicando a fachada, meu olhar caiu sobre a estante da sala de jantar. Fátima havia posto uma foto lá. Uma que eu tinha certeza que estava na caixa de recordações no quarto de hóspedes. Era uma foto antiga, de Rodrigo aos 7 anos, vestido com o uniforme da escola, sorrindo com um dente faltando. Uma imagem de vulnerabilidade e alegria infantil que ela queria injetar no meu campo de visão. Eu não disse uma palavra sobre a foto. Minha mão se estendeu automaticamente e, com a mesma precisão que uso para dobrar um guardanapo, movi a foto da estante para dentro de uma gaveta profunda na cômoda. Não para esquecer, mas para isolar a emoção, como um material radioativo. Fátima assistiu ao meu movimento sem protestar, entendendo a minha linguagem de controle espacial. Você precisa de uma mala. Eu arrumo, ela disse, rendida à minha metodologia de crise.
Não. Só uma pasta e o necessário para 24 horas. Eu estarei de volta amanhã à noite ou depois, dependendo do que eu encontrar. Enquanto Fátima subia, eu me permiti um momento de alívio físico, encostando-me à parede fria. O peso do silêncio que era meu aliado na manhã, agora me esmagava. Eu estava abandonando Brasília, meu universo de certezas, para entrar na incerteza líquida e violenta da zona portuária carioca. Eu não tinha dormido em mais de 30 horas. A fadiga era um óleo espesso que cobria meus pensamentos, mas era preciso manter a vigilância. Quando Fátima voltou com a minha pasta de mão, ela trazia uma garrafa térmica e um sanduíche embrulhado. Café forte. E coma isso no caminho. Não me ligue, a menos que seja essencial. Eu manterei a Lúcia e o Fábio longe do problema. Eu assenti, aceitando a provisão dela. Era a trégua que eu precisava. Se houver qualquer contato de Rodrigo, por mensagem ou ligação, ou qualquer movimento em nossas contas, você me avisa. Discretamente. Eu olhei para o relógio. 2h20 da manhã. O voo que eu havia reservado online saía às 4h30, o primeiro do dia. Um voo que transportava executivos impacientes e madrugadores. Eu seria um deles, mas com uma agenda diferente. A caça. No caminho para o aeroporto, o carro deslizava pelo asfalto seco das vias de Brasília. Eu liguei o rádio em uma estação de notícias para abafar o ruído dos meus próprios pensamentos. Enquanto ouvia um economista discutir a taxa de juros, abri o documento de Dr. Ricardo no meu celular. Eu não estava apenas indo atrás de um agiota. Eu estava indo atrás de alguém chamado C.E. Miranda, que havia se apropriado de R$12 mil. Mas algo na documentação me chamou a atenção. No rodapé, onde o advogado listava as últimas movimentações do fundo para fins de auditoria interna, havia uma nota de rodapé discreta sobre a transferência de R$12 mil. A conta de origem, a minha, não estava com o meu nome completo como emissor, mas apenas Sérgio A., seguido por um número de identificação bancária. Mas o nome da conta beneficiária, C.E. Miranda, estava associado a um endereço físico no Rio de Janeiro. Eu parei o carro por um instante na pista de emergência da Eixo Monumental. O sol ainda não havia nascido, mas a cidade de Pedra já respirava o frio da madrugada. A nota de rodapé do Dr. Ricardo não falava sobre um agiota genérico. Falava sobre Carlos Eduardo Miranda, um indivíduo com um histórico de fraudes e extorsão na zona portuária, com um endereço fixo de residência e negócios. Eu liguei o carro novamente. O silêncio que eu havia imposto por tanto tempo não era apenas uma armadura, era uma célula de isolamento. Eu havia me concentrado tanto em não ser o pai dramático, que quase me tornei o pai ausente que merecia a rejeição. Agora, eu tinha um nome, um endereço e o mapa de um crime. Cheguei ao aeroporto JK com 30 minutos de sobra. Meu objetivo não era a segurança pessoal, mas a invisibilidade. No check-in, enquanto segurava minha passagem, meu celular vibrou. Não era Fátima. Era um número desconhecido do Rio de Janeiro. Eu hesitei, olhando o prefixo. Poderia ser uma armadilha, poderia ser o próprio C.E. Miranda. Eu descartei a ligação. Eu havia prometido a Rodrigo que não ligaria. Eu não ligaria. Mas ele também não me ligaria. Se fosse Rodrigo, ele usaria um número conhecido. Se fosse o agiota, ele usaria uma ameaça direta. Quando estava prestes a embarcar, o telefone vibrou novamente, a mesma chamada do Rio. Desta vez, no entanto, veio acompanhada de uma mensagem de texto. Eu abri o texto. Eram apenas 4 palavras, sem pontuação, sem assinatura, enviadas do mesmo número. O porteiro está morto. O ar no terminal, frio e climatizado, pareceu se esvair. Eu olhei para o cartão de embarque, sentindo o peso do meu paletó. Meu filho não estava apenas cansado ou endividado. Ele estava ligado a um homicídio. Eu entrei na aeronave. O plano de ser o auditor precisava ser substituído. Eu não ia para o Rio investigar um desfalque. Eu estava indo para resgatar um sobrevivente. E meu primeiro ato seria ligar para o Dr. Ricardo e pedir que ele preparasse o dossiê legal mais sujo que ele pudesse imaginar. Eu precisava proteger Rodrigo, mesmo que isso significasse que eu teria que quebrar todas as regras do meu próprio código de conduta. O assento de couro sintético da aeronave era frio,
e a visão da pista de decolagem de Brasília, cinzenta na madrugada, não me oferecia conforto. Segurei a pasta de mão com tanta força que senti a borda do material duro perfurar a palma. A mensagem de 4 palavras, "O porteiro está morto", era um vírus que havia contaminado todo o meu sistema de ordem. Eu não podia mais ser o Sérgio, o auditor metódico. Eu precisava ser o Sérgio, o pai sujo. Eu havia desligado o celular logo após ler o texto. Não por medo de C e Miranda, mas por necessidade de isolamento absoluto para reavaliar o plano. O primeiro passo, de fato, era o Dr. Ricardo. Eu não podia esperar para pousar. Eu reativei o celular no modo avião e abri os rascunhos de e-mail. Digitei, conciso, como se estivesse dando ordens militares. Ricardo, urgente. O dossiê de encerramento é agora dossiê forense. Acrescentar extorsão e homicídio. O nome é Carlos Eduardo Miranda. O endereço está no rodapé. Preciso de cobertura legal imediata. Contato de emergência via e-mail a cada 4 horas. Prepare o terreno para a minha ausência de Brasília. Auditoria de grãos. Enviei o rascunho. Não havia volta. Enquanto o avião ganhava altitude, deixando para trás a placidez geométrica de Brasília, a realidade me atingiu com a força de uma parede de cimento. Eu não dormia direito há 36 horas. Minha mente, acostumada à clareza do cálculo, estava sobrecarregada pelo peso do risco e da culpa. O corpo começou a reagir à pressão mental. Eu percebi que meus dedos, o polegar e o indicador da mão direita, haviam começado um tamborilar incessante e quase imperceptível contra o apoio de braço. Um ritmo lento, mas implacável, como um metrônomo interno que media a velocidade da minha catástrofe pessoal. Tentei parar, mas a supressão do tique apenas o transferia para a perna que começava a balançar sob o assento. Cheguei ao Rio de Janeiro às 7 da manhã, sob um calor úmido e precoce que era o oposto do ar seco e límpido de Brasília. Eu não aluguei carro. Peguei um táxi e pedi que me deixasse no centro, longe da zona portuária, mas próximo a um hotel modesto. Eu precisava de discrição, não de luxo. O check-in no hotel, um lugar com cheiro de mofo e desinfetante barato, foi rápido. Subi para o quarto. 3 lances de escada, meus joelhos protestando contra a falta de sono. Eu tinha pouco tempo. A prioridade era entrar no sistema bancário com a discrição de um fantasma. Eu precisava saber se Rodrigo havia se envolvido em outras transações, além das 2 pontuais que Fátima e eu havíamos identificado. A retirada grande para C. E. Miranda e o pagamento pequeno para E. Carvalho, o porteiro agora morto. Liguei o laptop e usei um VPN seguro, uma precaução que sempre ensinei aos meus clientes, mas que nunca esperei usar para fins tão pessoais. Por 3 horas, mergulhei nos extratos bancários de Rodrigo, na nuvem segura, onde eu mantinha cópias digitais de toda a sua vida financeira desde que ele atingira a maioridade. As transações recentes eram reveladoras. Havia uma série de pequenos pagamentos recorrentes, disfarçados de aluguel ou mensalidade de academia, mas todos direcionados a contas diferentes. A maioria delas de pessoas físicas sem histórico. Eram migalhas, provavelmente para subornar informantes ou cobrir despesas operacionais da dívida. Mas o que mais chamou minha atenção foi a frequência. As transferências haviam se intensificado nas últimas 4 semanas. Rodrigo estava sangrando financeiramente. No meio da auditoria sombria, a tela do celular piscou. E-mail de Dr. Ricardo. Título: Reforense. O advogado havia agido rapidamente. Ele enviou um arquivo com a foto de Carlos Eduardo Miranda, um homem na faixa dos 40 e poucos anos, com o rosto duro, olhos penetrantes e um sorriso que não chegava aos olhos. A ficha criminal era extensa, incluindo extorsão, lesão corporal e, mais recentemente, envolvimento em tráfico de influência em esquemas de desvio alfandegário. Abaixo da ficha, a informação que eu precisava para começar. Ricardo havia conseguido a placa de um veículo que Miranda usava rotineiramente, um sedã preto sem identificação oficial, e uma lista de endereços que ele frequentava, além daquele já conhecido. 3 locais de negócios duvidosos na zona portuária e um bar que servia de fachada para operações de lavagem de dinheiro.
O corpo me traiu novamente. Senti uma pontada aguda na têmpora direita, seguida por uma náusea leve, mas persistente. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água gelada. No espelho vi o rosto de um homem cansado, com olheiras fundas e uma linha rígida na mandíbula que a navalha tinha deixado intacta. Eu precisava de café, de adrenalina, mas principalmente de um plano que fosse além da frieza. Eu voltaria à zona portuária, mas não como auditor. Eu precisaria de um intermediário. Eu tinha o número de telefone do apartamento de Rodrigo. Liguei no Viva Voz. Tocou 5 vezes, depois a caixa postal. Não deixei mensagem. A única coisa que eu precisava saber era se havia alguém ali. O silêncio me deu a resposta. Rodrigo estava em fuga. Ou pior. O meu plano, agora, era simples. Usar a minha identidade de Sérgio, o consultor financeiro de alto escalão de Brasília, como uma arma. Agiotas entendem de dinheiro, e eles entendem de poder. Se eu aparecesse como um burocrata assustado, eu seria esmagado. Se eu aparecesse como um homem que estava ali para fazer uma proposta de negócios, eu teria a atenção deles. O objetivo: forçar um encontro com C.E. Miranda, negociar a dívida de Rodrigo e descobrir o paradeiro do meu filho. O calor úmido da tarde carioca já estava insuportável quando peguei um segundo táxi, desta vez em direção ao endereço de Miranda na zona portuária. O lugar era um labirinto de galpões abandonados e ruas estreitas cheias de lixo e cheiro de maresia. Pedi ao taxista que me deixasse a 2 quadras de distância. A camuflagem de Brasília não resistiria àquele ambiente. Eu andava com a pasta de mão, vestindo o meu paletó de lã. Uma decisão estúpida para o clima, mas essencial para o meu personagem. Eu era o dinheiro que vinha de fora, o alvo potencial que não podia ser ignorado. O endereço era um armazém velho, disfarçado de depósito de sucatas. A porta de metal estava entreaberta. Eu entrei. O interior era escuro e sujo. O silêncio era interrompido pelo zumbido distante de um gerador e o som da minha própria respiração. Quem é? Uma voz grave e rouca ecoou de um canto. 3 homens surgiram das sombras. Nenhum deles era C.E. Miranda. Eram seguranças, grandes e com o olhar entediado de quem espera o próximo movimento do alvo. Meu nome é Sérgio, eu disse com a voz firme, ignorando o nervosismo que ameaçava trair o meu tamborilar de dedos. Vim falar com o Sr. Carlos Eduardo Miranda sobre um ativo que ele possui. É um assunto de negócios. E preciso de discrição. Um dos homens riu. Um som seco e desagradável. Ativo? O Miranda não está recebendo ninguém hoje, velho. Eu tirei a minha carteira e retirei 2 notas de R$50, dobradas de forma impecável. Coloquei-as sobre um barril de óleo enferrujado, agindo como se o suborno fosse a parte mais rotineira da minha agenda. Não é um ativo genérico. É um ativo chamado Rodrigo, meu filho. Os olhos do segurança se estreitaram. Ele olhou para as notas, depois para o meu paletó. Ele farejava o dinheiro. Espere aqui. O segurança sumiu em uma porta lateral. 15 minutos se passaram, e o meu tique nervoso se tornou um tamborilar incessante. Eu apertei a caneta Montblanc no bolso interno, sentindo o plástico rígido. Quando o segurança retornou, sua expressão havia mudado. Não era mais de tédio, mas de cautela. Ele vai te receber. Mas não tente nada estúpido. Fui levado por um corredor estreito até um pequeno escritório improvisado, iluminado por uma lâmpada pendente que realçava a poeira no ar. Atrás de uma mesa de metal, C.E. Miranda me esperava. Ele não era grande, mas a sua presença era densa, feita de desprezo. O velho de Brasília, ele disse a voz cheia de ironia. Sentem-se e feche a porta. Eu me sentei na cadeira de metal, colocando a pasta sobre as minhas pernas. Miranda olhou para mim, esperando. O Rodrigo me enviou uma mensagem pedindo o fim do contato. Comecei, mantendo o meu tom burocrático, quase tedioso. Eu vim aqui para fechar as pontas soltas da dívida dele. Eu farei uma proposta. Miranda riu, um som mais alto do que o do segurança. Proposta? Você é o pai, não é? O pai que paga o mestrado. Aquele que manda dinheiro de longe. Ele disse que você era um saco, mas não um idiota. O insulto à minha paternidade não me atingiu. Eu estava focado no resgate. A dívida.
R$ 12.000. Acrescente as taxas de juros e o risco que vocês assumiram. Eu pago o montante total hoje, em dinheiro, em troca de um documento de quitação e da localização exata do meu filho. Miranda se inclinou para a frente. O sorriso sumiu. Você está enganado, Sérgio. A dívida não é mais de 12.000. E o risco, meu caro, dobrou. Seu filho não está apenas nos devendo dinheiro. Ele nos deve o porteiro. O meu coração acelerou. Eu precisava saber o que havia acontecido a E. Carvalho. O porteiro está morto. Eu declarei, transformando a informação que recebi em um fato que eu já sabia. Ele foi morto há 2 dias. Meu filho tem algo a ver com isso? Miranda relaxou na cadeira, impressionado com a minha frieza. Inteligente. É por isso que os burocratas chegam a Brasília. O porteiro E. Carvalho era o nosso contato de campo. Ele alugou o apartamento para o Rodrigo. Ele nos informava sobre os hábitos dele. E ele infelizmente achou que podia roubar um pequeno montante de nós. Rodrigo estava presente quando isso aconteceu. Ele viu o que fazemos com quem nos trai. E ele nos deve o porteiro, porque o moleque fugiu antes que pudéssemos resolver a situação. Eu mantive a calma. A montanha de débitos não era financeira. Era criminal. Quanto custa o porteiro, Sr. Miranda? R$ 30.000, Sérgio. E a garantia de que o seu filho não abrirá a boca sobre o que viu. Se ele falar, a dívida será paga com o seu silêncio permanentemente. R$ 30.000. Quase 40 vezes o que eu havia reservado para o mestrado dele. Aceito. 30.000. Eu transfiro o valor ainda hoje. Ah, Sérgio, você é previsível. É por isso que o Rodrigo te odeia. Você acha que tudo se resume a um número. Não queremos transferência. Queremos dinheiro vivo. Em notas de 100 e entregue pessoalmente por você, amanhã à noite, no bar que eu indicar. E só então, eu te digo onde o seu filho está se escondendo no rio. A humilhação era intencional. Ele queria me arrastar para a sujeira. E qual a garantia de que, ao entregar o dinheiro, o meu filho não será apenas a próxima vítima? Miranda pegou uma caneta vermelha e rabiscou algo em um pedaço de papel. Ele o deslizou pela mesa. Era um número de telefone. O prefixo do Rio de Janeiro. Ligue amanhã, às 19 horas. Se o seu filho não estiver vivo, você não vai querer fazer essa viagem de volta a Brasília. Agora vá. E não ligue para o seu advogado. Eu sei quem ele é e onde ele trabalha. Eu levantei, peguei a pasta, virei as costas e comecei a caminhar, forçando o meu corpo a não demonstrar a tensão que me rasgava por dentro. Ao sair, senti o olhar de Miranda me perfurando. Eu estava encurralado. R$ 30.000 em dinheiro vivo. Voltei para o hotel e me sentei na cama, sentindo o tamborilar dos meus dedos aumentando de volume. Eu não podia sacar R$ 30.000 de uma só vez sem levantar suspeitas do COAF. E não podia esperar pelo Dr. Ricardo. Eu precisava de dinheiro rápido, sujo, invisível. Lembrei-me do que Fátima havia me dito. Você viu a conta do cartão de crédito de janeiro? O cartão adicional de Rodrigo. Eu abri o extrato. Rodrigo tinha feito uma série de transações suspeitas de compras virtuais. Pequenos saques de 1.500, R$ 2.000, que pareciam estar drenando um recurso paralelo. Lembrei-me, então, de uma conta que eu tinha em meu nome. Uma pequena poupança de emergência que eu mantinha há anos. Guardada para o imprevisível. R$ 40.000. Nunca a toquei. Era minha única reserva totalmente isolada do meu patrimônio auditado. Eu precisava do dinheiro. Eu precisava quebrar todas as minhas regras. Naquela noite, a insônia me consumiu. Levantei-me, troquei de roupa e desci. O Rio de Janeiro, lá fora, era um organismo barulhento e perigoso. Comecei a andar pelas ruas, o paletó de lã me fazendo sentir grotesco. Andei por horas, incapaz de parar o tamborilar das minhas mãos, a única constante na minha nova realidade. Eu precisava dos 30.000 em dinheiro, e eu precisava de uma arma. Não uma arma de fogo, mas uma arma burocrática, algo que me desse vantagem. Às 2 da manhã, sob um poste de luz amarelada longe do hotel, tirei o celular do bolso. Liguei para Fátima. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Sérgio, onde você está? No Rio, Fátima. Não posso explicar. Preciso que você faça uma coisa por mim. Exatamente como eu disser. E não conte a ninguém,
nem mesmo ao Fábio. Diga, amanhã de manhã você vai ao meu cofre no Banco do Brasil. A chave está na minha pasta preta, embaixo da gaveta de meias. Você vai retirar todo o dinheiro que estiver lá. Se não houver, você vai sacar R$10.000 da nossa conta conjunta, em notas de 50, e me enviar via transporte de valores. E a mais importante, você vai até a garagem e pegar aquela caixa de madeira com os documentos antigos da minha auditoria. O que você vai encontrar lá dentro? Não pergunte. É o meu plano de segurança. Mantenha tudo em segredo. O destino de Rodrigo depende disso. Eu ouvi a respiração dela, irregular e assustada. O que está acontecendo, Sérgio? Eu apertei a caneta Montblanc até que os meus dedos doeram. O que está acontecendo é que eu não serei mais o pai que ele pode rejeitar. Eu serei o pai que ele não pode ignorar. Desliguei. O ato de quebrar o meu próprio sigilo com Fátima me deu um alívio perverso. Eu não estava mais sozinho no silêncio. Eu estava em guerra. E no dia seguinte, eu entregaria os R$30.000 em dinheiro ao agiota, sabendo que essa era a armadilha mais elaborada que eu já havia entrado. Mas eu não iria de mãos vazias. Eu tinha a minha própria jogada suja, e ela estava na caixa de documentos antigos da minha auditoria em Brasília. Eu havia quebrado o código mais importante, o meu próprio código de isolamento. A ligação para Fátima, na madrugada carioca, não fora um pedido de ajuda, mas uma ordem. Um reconhecimento de que a precisão de Brasília só seria eficaz se combinada à ação impulsiva que eu estava me forçando a executar. Voltei para o hotel, mas não para dormir. O dia seguinte era o dia da entrega. Eu tinha até o final da tarde para garantir a chegada dos R$30.000 e, crucialmente, para entender a natureza do meu plano de segurança, arquivado na caixa de documentos antigos. Liguei o computador e enviei a Fátima os dados bancários detalhados da minha conta de emergência. A poupança de R$40.000, meu único refúgio financeiro não auditável, precisava ser esvaziada. Instruía-a a sacar o máximo em dinheiro vivo, em notas de 50 e 100, e a utilizar o serviço de transporte de valores mais rápido que ela conseguisse encontrar, endereçando-o à minha identidade falsa no hotel. Eu estava agora totalmente dependente da minha esposa, a pessoa para quem eu havia negado o direito ao drama e a quem eu agora exigia a logística de um assalto. A ironia era um veneno lento que eu não podia me permitir processar. Passei a manhã repassando o dossiê do Dr. Ricardo. O advogado, seguindo as minhas ordens urgentes, havia anexado informações sobre os parceiros de Carlos Eduardo Miranda. Agiotas não trabalham sós. Eles dependem de intermediários, de proteção e, principalmente, de vulnerabilidades financeiras. O meu corpo estava em Rio de Janeiro, mas a minha mente estava a 1.200 quilômetros de distância, no cofre do Banco do Brasil em Brasília. A rigidez do paletó que eu vestia, apesar do calor úmido, era o único elo com a minha antiga vida. Ao 12h30, o celular vibrou. Era Fátima. Eu hesitei olhando para o aparelho. Eu esperava uma confirmação bancária. Eu temia uma catarse. Abri o chat. Consegui o dinheiro. 35.000. O resto está no cofre do banco. Usei uma transportadora de segurança. Chega às 17h30 no hotel. Eu mesma levei a caixa de documentos. Não me pergunte o que ela pesa. O alívio foi imediato, mas breve. R$35.000. Mais do que o combinado, um excedente que me dava margem. Abaixo da confirmação logística veio a bala de prata. Sérgio, eu sei o que você está fazendo. Eu li a mensagem que Rodrigo enviou para você. Não estou chorando, nem histérica. Eu estou te dizendo o que a Marília me disse ontem, e o que eu não tive coragem de dizer na sua cara ontem de manhã, na cozinha, quando você estava espalhando geleia. Você não está sendo forte. Você está nos torturando com o seu silêncio. O ar do quarto, já rarefeito pelo calor, pareceu congelar. A acusação, transportada pela frieza das letras digitais, atingiu-me com uma precisão que Dr. Ricardo jamais alcançaria. Tortura passiva. Eu fechei os olhos. Fátima sempre soubera ler a minha rigidez não como força, mas como a forma mais sofisticada de esquiva. O silêncio que eu havia imposto era, para ela, uma recusa em compartilhar o peso,
Uma forma de me isolar no papel de mártir metódico. A minha resposta foi lenta, medida. Eu não podia dar a ela a defesa emocional que ela esperava, mas eu precisava reafirmar o objetivo. Estou providenciando o resgate de Rodrigo. A descrição é vital para a segurança dele. A caixa de documentos. Você a inspecionou? Eu mudei o foco, forçando-a a retornar ao papel de minha cúmplice burocrática. A resposta dela veio 3 minutos depois, pesada com ressentimento reprimido. A caixa está selada, mas eu a reconheci. É a auditoria da Brasgrãos, de 20 anos atrás. Aquele escândalo que quase te custou a licença, mas que você encerrou de forma brilhante. Por que, Sérgio? Por que agora? Eu não respondi imediatamente. Eu sabia o que a caixa continha. A auditoria da Brasgrãos havia sido o meu maior trunfo e, ao mesmo tempo, a minha maior falha moral. 20 anos atrás, eu havia descoberto um esquema maciço de lavagem de dinheiro e suborno que envolvia políticos de alto escalão em Brasília e empresários da zona portuária do Rio de Janeiro. Eu havia formalizado o desvio, mas no último momento, ao invés de entregar o dossiê à polícia, eu usei o conhecimento para forçar a empresa a me contratar como consultor permanente. Eu havia trocado a ética pelo poder e guardei o dossiê original, a prova da minha covardia e do meu controle, no cofre. Agora, o círculo se fechava. A Brasgrãos tinha conexões diretas com o tipo de operação que C.E. Miranda administrava. Eu digitei a resposta para Fátima, minha confissão não verbal. Fátima, a única maneira de negociar com um agiota que lida com homicídio é ter algo mais valioso do que dinheiro para oferecer. C.E. Miranda tem um histórico. O que está na caixa é o registro desse histórico. É o meu plano B. Se ele recusar os 30 mil reais, eu o auditarei. Diga a Lúcia, a vizinha, que a auditoria da importação de grãos se tornou mais complexa do que eu imaginava. Eu enviei a mensagem sabendo que eu havia dado a Fátima a verdade, mas disfarçada de estratégia profissional. O resto da tarde foi uma descida lenta para o estado de alerta máximo. O dinheiro chegou às 17h30, embalado de forma discreta em uma maleta de couro marrom. 35 mil reais em notas novas, cheirando a papel e segurança. A caixa de documentos chegou em seguida, pesada e esquecida. Eu abri a caixa e examinei o dossiê. Planilhas, extratos e o relatório manuscrito que detalhava as movimentações de dinheiro sujo. No meio dos papéis, um nome familiar piscava em um extrato bancário de 20 anos atrás. Carlos E. Miranda. Não como agiota, mas como um operador de baixo escalão no esquema de lavagem da Brasgrãos. Ele era um peixe pequeno, então, mas ele sabia quem eram os peixes grandes, e a minha documentação provava o envolvimento de todos. Meu plano de segurança não era sobre o crime de Miranda, era sobre a sua história. Eu estava prestes a chantagear um criminoso com o seu próprio passado. O tamborilar dos meus dedos parou abruptamente. Minha performance de auditor metódico precisava de uma atualização. Eu não ia apenas pagar. Eu ia fazer uma aquisição hostil. Às 19 horas, meu celular tocou. O número do Rio de Janeiro. C.E. Miranda. Eu apertei o botão para atender. Sérgio. O velho burocrata é pontual. A voz dele estava ainda mais áspera, carregada de impaciência. Eu tenho o dinheiro. 30 mil reais em notas de 150. Onde faremos a transação? Você virá ao Bar do Trovão, Rua Guindaste, perto do cais. Não se atrase, e venha sozinho. Se eu vir um fio sequer do seu advogado, considero a negociação encerrada. E o seu filho, ele perde o valor de mercado. Estarei lá às 21h. Eu tenho uma condição. O silêncio do outro lado da linha foi um rosnado contido. Condições? O devedor impõe condições agora? Não sou o devedor. Sou o administrador da dívida. Ao entregar os 30 mil reais, você me dará uma foto de Rodrigo, tirada hoje. Apenas isso. O pedido era audacioso, uma quebra no protocolo da extorsão. Eu não estava pedindo a localização, mas uma prova de vida recente. Miranda hesitou, depois gargalhou. Impressionante. Quer saber se o ativo está funcionando? Certo, Sérgio. Uma foto. Venha com a maleta e sem o paletó.
Você não quer suar antes da sua própria execução. Ele desligou. Eu olhei para o relógio, 2 horas para o encontro. Eu precisava ser rápido. Tirei o paletó de lã cinza e o dobrei cuidadosamente sobre a cama. Vesti uma camisa social mais leve e prendi a maleta de couro ao meu pulso com um cabo de segurança que eu usava para transportar documentos importantes. Eu estava pronto para a guerra. Mas antes, havia um último detalhe que o dossiê de 20 anos atrás não poderia resolver. Eu tinha que saber o que Rodrigo estava pensando. Qual era o seu estado mental? O silêncio que eu havia cultivado era uma faca de 2 gumes, e eu precisava de informações. Eu peguei o celular e liguei para o Dr. Ricardo, que certamente estava no seu escritório em Brasília, esperando pela minha atualização de auditoria de grãos. Ricardo, preciso que você faça uma coisa. Use a sua influência. Não como meu advogado, mas como o pai de família que você é. Eu preciso que você encontre a última pessoa com quem Rodrigo conversou antes de enviar a mensagem de cansado de você e desaparecer. Uma namorada, um colega de faculdade, qualquer coisa. Eu preciso de uma voz. Sérgio, a polícia. Começou Ricardo preocupado. Sem polícia, doutor. Apenas a verdade. Eu estou no Rio e a auditoria acabou de escalar para um caso de homicídio. Mova o céu e a terra. Eu preciso de um nome em menos de 24 horas. Ricardo, sentindo a urgência e a tensão inédita na minha voz, apenas respondeu: Entendido, Sérgio. A verdade será encontrada. Eu desliguei sabendo que ele faria o impossível. Olhei para a maleta com os 30 mil reais. Olhei para a caixa de documentos que continha o passado sombrio de C.E. Miranda. Eu não era mais o homem que temia a rejeição do filho. Eu era o homem que ia resgatá-lo. Mesmo que a minha única arma fosse a corrupção que eu havia me recusado a denunciar 20 anos atrás. Saí do hotel, deixando o frescor do ar-condicionado, para enfrentar a noite violenta do Rio, o bar do trovão. Era hora de levar a burocracia do abandono paterno à sua conclusão mais perigosa. Eu não disse uma palavra, mas cada passo era uma ameaça não escrita. E eu esperava que C.E. Miranda soubesse ler. Eu tinha pouco menos de 2 horas até as 21 horas, o horário marcado para o bar do trovão. A urgência de Carlos Eduardo Miranda era um cronômetro que eu não podia ignorar. Eu precisava ir, mas o auditor dentro de mim exigia uma última verificação. A pressa era o inimigo da precisão. Sentei-me novamente no carpete gasto, abrindo o laptop para rever os extratos de Rodrigo. Eu já havia mapeado as grandes transações, a sangria de 12 mil reais para C.E. Miranda e o pagamento de 1.500 para o porteiro, E. Carvalho. Agora, eu procurava os rastros menores, os pontos de pressão que levavam meu filho à exaustão. O extrato bancário, que antes parecia um quadro de flutuações aleatórias, começou a revelar um padrão sob o meu olhar de lince. Entre os pagamentos de aluguel e as despesas com alimentação, havia uma série de transferências mensais que começaram há cerca de 10 meses. Eram valores medianos, sempre arredondados, R$2.500. Estavam disfarçados como empréstimo amigável ou auxílio básico. Eram transferências tão consistentes que pareciam programadas. Eu me concentrei na conta de origem, usando o sistema de backdoor que eu havia criado anos atrás para rastrear transações não declaradas de clientes. Os números digitais se tornaram nomes e sobrenomes. Eu não estava preparado. O emissor da conta que injetava aqueles R$2.500 mensais na conta de Rodrigo não era um colega de faculdade ou um benfeitor anônimo. Era Fábio, meu irmão, o professor de história, o ombro amigo. Aquele que havia me ligado na noite anterior para me acusar de covardia e me torturar com o drama que eu me recusava a sentir. A revelação foi menos um choque e mais uma condensação. O ar frio que eu havia expelido em Brasília por dias inteiros, fingindo controle, voltou para mim como gelo seco. Fábio não estava apenas preocupado, ele estava envolvido. Ele era o financiador paralelo, o cúmplice da fuga e do fracasso de Rodrigo. Ele sabia que Rodrigo estava sangrando financeiramente, talvez soubesse até sobre a dívida, e usou o meu silêncio como um escudo para a sua própria intervenção.
A raiva não veio como um vulcão, mas como um preenchimento lento, o chumbo derretido se acomodando nas minhas veias. O silêncio que eu havia cultivado, a disciplina com que eu havia resistido à catarse de Fátima, agora se revelava a única coisa que me salvava de quebrar o rosto dele. Fábio havia me traído com a moeda que eu mais desprezava, a emoção disfarçada de ajuda financeira. Fechei o laptop com força, o clac alto no quarto de hotel. Eu precisava escrever, não para enviar, mas para purgar. Peguei o celular e abri uma nova mensagem para Fábio. Meus dedos voaram sobre a tela, traduzindo a fúria em termos fiscais, a única linguagem que podia conter o tamanho da minha repulsa. Fábio, eu vi. As transferências de 2.500. Seu auxílio básico não foi um ato de bondade. Foi uma manobra para comprar a lealdade do meu filho e minar a minha autoridade. Você sabia que ele estava se endividando, e ao invés de usar o seu dom para a comunicação e me alertar, você escolheu o papel de herói secreto. Você é a razão pela qual Rodrigo pensa que a responsabilidade é opcional. Seu sentimentalismo custou R$30.000 e, potencialmente, a vida dele. Eu estou no Rio de Janeiro, consertando o seu amadorismo. Não ouse me ligar. Não ouse me perguntar nada. Quando eu voltar, teremos uma auditoria. E ela será forense. Não sobre dinheiro, Fábio. Sobre caráter. Eu li o texto. 83 palavras de desprezo cirúrgico. A confissão de que eu havia mergulhado na lama criminal para salvar Rodrigo, um ato que Fábio nunca compreenderia, pois sua ajuda era apenas uma muleta. Meus dedos pairaram sobre o botão de envio. Não. Eu não lhe daria a satisfação do confronto. Eu não lhe daria a munição da minha dor. Apaguei o texto, palavra por palavra, letra por letra. A barra de exclusão agiu como uma borracha implacável, apagando o drama da cena. Eu respirei fundo e comecei a escrever novamente. Desta vez, mais curto, mais pontual. Seu erro. Minha solução. Fique fora. Sérgio. 10 palavras. Direto ao ponto. Mais um toque no botão de enviar. Não. Ainda era muito. Ainda era um reconhecimento. O silêncio era a única forma de provar que a sua traição não havia me quebrado. Eu não iria validar a sua intromissão. Deixei a tela em branco. Deletei a mensagem. Eu me levantei e peguei a maleta de couro. Ela estava pesada com os R$35.000 e com a caixa de documentos que continham o poder de destruir a reputação de Cia Miranda. O peso do dinheiro era reconfortante. Olhei para o relógio. 20 horas e 30 minutos. Eu não iria encontrar Miranda com a raiva de um pai traído por um irmão. Eu iria como o Sérgio de Brasília, o homem que não fala, mas que age com a precisão de um algoritmo. Fábio queria drama? Fátima queria que eu rompesse o silêncio? O agiota queria me humilhar? Eu daria a todos eles o oposto. Abri a porta do hotel, sentindo o calor do rio invadir o quarto. A camisa social, leve demais para o meu paletó de lã, me dava uma falsa sensação de vulnerabilidade. Eu pegaria um táxi até um ponto estratégico e faria o restante do caminho a pé. Enquanto caminhava para fora do lobby, silencioso e determinado, o celular vibrou no bolso. Não era Fábio. Não era Fátima. Era um número desconhecido. O mesmo prefixo de Brasília que o Dr. Ricardo havia usado na nossa última conversa. Eu parei na calçada e atendi, sem hesitar. Sérgio, é o Ricardo. Consegui a informação. A última pessoa que Rodrigo ligou antes de sumir. Eu senti um frio na barriga, mesmo sob o calor carioca. Eu estava a poucos minutos de chantagear um criminoso por dinheiro e homicídio, mas o que realmente me importava era a verdade fria sobre o meu filho. Quem, Ricardo? Perguntei, minha voz um fio tenso. O nome é Débora, colega de faculdade. Ela está em pânico. Ela disse que Rodrigo ligou e disse apenas uma coisa, Sérgio. Ele ligou para ela e disse: Eu te amo. Você é a única que consegue ver. Se eu sumir, procure meu pai. Ele vai entender os números. Eu parei de respirar. Ele vai entender os números. Ele estava falando sobre a dívida, Ricardo? Sobre o Miranda? Não. Ela disse que não. Ela disse que no dia da mensagem que ele te enviou, ele estava tentando te avisar. Ela disse que ele viu uma fraude ainda maior, Sérgio.
Uma fraude que envolveu uma empresa que você auditou há muito tempo e que a dívida com Miranda era só uma forma dele se proteger. Ele disse que o agiota é só um peão. O verdadeiro antagonista, o cabeça do esquema que ele descobriu, está em Brasília. O chão se abriu sob os meus pés. O cansaço de Rodrigo era uma fachada para me afastar do perigo. Mas o que ele havia descoberto era a ponta de um iceberg muito maior. Eu agradeci a Ricardo e desliguei. O bar do Trovão já não era mais o meu destino final. Era apenas o primeiro degrau. A auditoria forense acabara de mudar de foco. Não era sobre o filho, mas sobre o pai. Eu continuei a caminhar, a maleta com o dinheiro em uma mão e o dossiê na outra. Eu não era apenas o pai que tinha que resgatar o filho. Eu era o auditor que tinha que desmantelar a maior operação de corrupção que Brasília havia tentado esconder por 20 anos. E eu tinha a prova guardada. Eu ia pagar Miranda, mas eu ia usá-lo. E a grande revelação sobre quem era o verdadeiro inimigo, o nome por trás de C e Miranda, estava a apenas uma auditoria de distância. E esse nome, eu sabia, só poderia estar em um lugar: o meu próprio passado. Eu peguei um táxi discreto até o ponto mais próximo da rua Guindaste e segui o restante do caminho a pé. Aquele bairro da zona portuária era o antípode de Brasília. Não havia ordem, nem simetria, apenas a violência do concreto que se desfaz e o cheiro de óleo e peixe podre. A temperatura noturna era opressiva. O bar do Trovão era um buraco na parede, iluminado por um letreiro neon falho que piscava em vermelho e azul. O som de pagode alto e risadas ásperas vazava para a rua. Eu sabia que estava entrando em um lugar onde o código de conduta era medido em força bruta e não em folhas de papel timbrado. Entrei. O lugar era pequeno, esfumaçado e lotado de gente. O ar era tão denso que parecia mastigável. No centro, numa mesa isolada, protegida por 2 brutamontes idênticos aos do armazém, estava C. E. Miranda. Ele usava uma camisa polo preta justa e um relógio dourado que refletia a luz fraca. Ele sorriu, um sorriso calculadamente hostil, ao me ver. Caminhei pela mesa ignorando os olhares curiosos. Coloquei a maleta de couro sobre a mesa. Entre nós. Sérgio, sem o paletó vejo. Decisão sábia. Estava quente demais para o teatro. Miranda disse fazendo um gesto para que eu me sentasse. Eu não faço teatro. Eu faço auditoria. E eu não me sentarei antes de receber o que pedi. Eu disse, a voz mantida num volume baixo, quase monótono para forçá-lo a se inclinar. Ah, o nosso ativo. Ele debochou. A foto. Você está me gastando, Sérgio. 30 mil reais em dinheiro vivo está sobre a mesa. Isso cobre a dívida do seu porteiro e a penalidade por extorsão. Eu não darei um centavo antes de ter a prova de que meu filho está vivo e sob a sua custódia. Miranda fez um sinal. Um dos seguranças se afastou e voltou em 30 segundos com um celular. Miranda pegou o aparelho, digitou algo e virou a tela para mim. A imagem era de um ambiente apertado, iluminado por uma luz fraca. Rodrigo estava sentado no chão, encostado a uma parede de tijolos. Ele parecia magro, exausto, mas seus olhos estavam abertos e fixos na câmera. Havia um ferimento feio em sua testa, mas era superficial. Ao lado dele, fora de foco, via-se a ponta de uma bota. A data e hora no canto da foto eram de 10 minutos atrás. Prova de vida. O impacto da imagem foi um choque elétrico. Não pela dor de Rodrigo, que eu havia antecipado, mas pelo medo puro estampado em seu rosto. O cansaço que ele havia digitado era a sombra desse terror. Eu absorvi a cena, não permitindo que a emoção se movesse. Abaixei a cabeça por um instante, um gesto que Miranda poderia interpretar como derrota ou alívio. Mas eu estava apenas reagrupando minhas defesas. Foi naquele momento que a dor física que eu vinha reprimindo se manifestou. Eu ainda tinha o cabo de segurança da maleta enrolado no meu pulso. Naquele segundo de silêncio, eu fechei a mão direita e apertei o cabo contra o osso do pulso com toda a minha força. O metal rígido rasgou a pele e senti o sangue quente escorrer pela palma da mão. Não soltei um som, não mudei a expressão. A dor aguda era um aterramento, um substituto para o grito que Fábio havia exigido. Eu estava sangrando por dentro e por fora,
Mas a hemorragia mental estava sob controle. Olhei para Miranda, a dor agora uma certeza fria no meu braço. O dinheiro é seu, eu disse abrindo a maleta. Miranda não olhou para o dinheiro. Ele olhou para o meu rosto, tentando encontrar a rachadura que a foto deveria ter causado. Você está frio, Sérgio. Você realmente não se importa com seu filho? Ele provocou, sentindo que o seu controle estava escorregando. Eu sou um homem de negócios, e você acabou de me provar que o ativo está em condições de ser negociado. 30 mil reais. Repeti, empurrando a maleta para ele. Miranda abriu a tampa. Os 30 mil reais em notas de 50 e 100 preencheram o ar com o cheiro de papel novo. O agiota estendeu a mão para a maleta, mas eu a segurei. Um detalhe final. A quitação e o endereço. Miranda riu, pegando um guardanapo de papel sujo e rabiscando o nome de uma rua em Santa Teresa. Vá até lá. Ele está num porão seguro. E não se preocupe com a quitação. Eu não sou do tipo que dá recibo. Você está quitado. Seu filho, ele é problema seu agora. Eu soltei a maleta. Miranda imediatamente começou a inspecionar as notas. Enquanto ele estava distraído, eu retirei do meu bolso interno um envelope pardo, fino e sem identificação. Coloquei-o sobre a mesa, ao lado da maleta. Esse é o meu presente de despedida. É o documento de encerramento de um serviço de auditoria de 20 anos atrás. Brás Grãos, lembra? Miranda parou de contar o dinheiro. Seu rosto endureceu. Ele me olhou nos olhos. Eu não sei do que você está falando, velho. Eu sei que você sabe. E eu sei que em 97, você era um operador de baixo escalão no esquema de desvio alfandegário. Você era um peão. E você ainda é. Mas a minha documentação original, o dossiê que está aqui, não incrimina apenas você. Ele incrimina o seu chefe, o homem que usou o porteiro E. Carvalho para te manter na linha, o homem que está em Brasília e que seu filho descobriu. O bar do Trovão, antes barulhento, parecia ter silenciado ao redor da nossa mesa. O olhar de Miranda não era mais de desprezo, era de pânico. Ele percebeu que eu não estava ali apenas para pagar, mas para desenterrar a sua história. Você veio aqui para me chantagear? Você pagou 30 mil reais e me traz um problema de 20 anos. Eu não vim chantagear, Miranda. Eu vim fazer uma proposta. Você me dá o nome do seu chefe em Brasília e eu entrego este dossiê, que é a única cópia existente, ao Dr. Ricardo. Ele garante que a sua participação no esquema Brás Grãos permaneça dormente e que o dinheiro que você recebeu hoje seja apenas o pagamento de uma dívida, sem vínculos com o homicídio do porteiro. Você está livre. E se eu recusar? Eu peguei o envelope. Se você recusar, eu entrego este dossiê à Polícia Federal com uma nota anexada. O elo entre o agiota C.E. Miranda e a corrupção de Brasília pode ser encontrado na documentação de Brás Grãos. Investiguem o assassinato de E. Carvalho, o porteiro. Você não vai para a cadeia só pelo agiota, Miranda. Você vai cair por 20 anos de podridão. Miranda ficou paralisado. Ele estava entre 30 mil reais e a destruição de seu passado. Ele sabia que um auditor de Brasília não blefaria com documentos. Eu sou apenas um peão, Sérgio. Eu não sei o nome do chefe, mas eu sei o intermediário dele. O homem que comanda a operação financeira e a lavagem de dinheiro em Brasília. O homem que realmente matou o porteiro para incriminar o seu filho. Ele é o verdadeiro antagonista. Diga o nome. Ordenei, mantendo o envelope pardo à vista. Miranda se inclinou, o cheiro de suor e medo se misturando ao ar esfumaçado. O nome dele é Márcio Guimarães. Ele é o contador de Brás Grãos. Ele comanda a operação de Brasília. Ele é quem realmente está cansado de você, Sérgio. Márcio Guimarães. O contador. A memória veio com a clareza de um cálculo. 20 anos atrás, Márcio Guimarães era o único funcionário que eu havia poupado de denunciar em troca de informações internas. Ele havia me dado o acesso que permitiu o meu crescimento na consultoria, vendendo os segredos de Brás Grãos. Eu havia acreditado que ele havia se reformado. Eu havia confiado nele. O antagonista principal, a origem do cansaço e do perigo de Rodrigo, era o meu próprio cúmplice em um ato de corrupção de 20 anos. Eu o havia mantido seguro. Eu me sentia enjoar. A traição de Fábio era um corte.
A traição de Guimarães era um veneno. Onde está o Márcio Guimarães agora? Minha voz estava baixa, perigosamente controlada. Em Brasília, no mesmo escritório da Brasgrãos que ele rebatizou. Ele sabia que se o seu filho descobrisse a dívida, ele iria se afastar de você. Ele queria que você ignorasse os números. Ele queria te neutralizar. Peguei o envelope e o rasguei ao meio, lentamente, fazendo o som do papel de segurança rasgando ecoar. O som da destruição da minha chantagem era, para Miranda, a prova de que a nossa trégua era real. Você está livre, Miranda. Não me procure mais. Eu me levantei. A dor no meu pulso agora era um lembrete vívido da minha nova missão. Peguei o endereço de Rodrigo e caminhei para fora do Bar do Trovão, deixando para trás o agiota e os 30 mil reais. Eu havia comprado a liberdade de meu filho e o nome do meu verdadeiro inimigo. O porão em Santa Teresa estava nos fundos de uma velha oficina mecânica. Usei o código de entrada que Miranda havia me dado. Lá dentro, Rodrigo estava encolhido em um colchão velho. Ele me olhou e eu vi o pânico em seus olhos. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu te disse para não ligar. Sua voz estava rouca. Eu me ajoelhei. Meu corpo estava no limite do colapso, mas eu mantive a rigidez. Eu não liguei, Rodrigo. Eu vim. Márcio Guimarães. Fale-me sobre os números. Rápido. Rodrigo arregalou os olhos. Ele percebeu que eu não estava ali pelo drama da reconciliação, mas pela frieza do resgate. Ele começou a falar, rápido demais, sobre o que havia descoberto nos computadores de Márcio Guimarães. A dívida com Miranda era apenas a casca. O núcleo era uma operação de desvio de dinheiro público que ele havia tentado expor. 7 minutos depois, eu tinha a informação de que precisava. Olhei para meu relógio. 23h20. Precisamos sair daqui. Eu o conduzi para fora. No táxi, a caminho do aeroporto, o corpo de Rodrigo tremia, mas o meu estava rigidamente calerto. Eu enfaixei meu pulso sangrando com um lenço de papel, o sangue absorvendo a tinta vermelha. A dor era um alívio concentrado. Às 2h, estávamos no primeiro voo de volta para Brasília. Eu havia avisado o Dr. Ricardo por e-mail. Márcio Guimarães. Reative o dossiê Brasgrãos imediatamente. Auditoria completa. Iremos de volta ao escritório dele. Sentado ao lado de meu filho, que finalmente dormia exausto, eu olhei para a escuridão lá fora. Márcio Guimarães era um fantasma que eu havia criado e alimentado por 20 anos. Agora, ele era a ameaça direta ao meu filho. Eu não disse uma palavra. O silêncio que eu havia imposto por tanto tempo havia se quebrado na zona portuária do Rio de Janeiro, substituído pela violência da ação. Mas a minha voz, aquela que Márcio Guimarães esperava ouvir em pânico, permaneceria calada. Eu o confrontaria com a única arma que eu dominava, a arma da precisão cirúrgica de um auditor que destrói o sistema de dentro para fora. A minha volta a Brasília não seria a de um pai arrependido, seria a de um executor, e o meu primeiro ato seria ir ao encontro de Márcio Guimarães. Mas eu não iria sozinho. Eu tinha a traição de Fábio para usar, e a urgência de Fátima. Eu precisava de aliados, mesmo que fossem cúmplices relutantes. Eu não pararia até que o antagonista de Brasília estivesse tão exposto quanto o porteiro E. Carvalho. E eu sabia que o confronto final aconteceria no lugar que eu mais amava e odiava. O meu próprio escritório, onde a corrupção de 20 anos se aninhava. A aeronave tocou o solo do aeroporto Juscelino Kubitschek às 4h20 da manhã. O ar seco e frio de Brasília era um choque bem-vindo após a umidade pegajosa do Rio de Janeiro. Eu estava exausto, mas a adrenalina que corria em minhas veias impedia qualquer sinal de fadiga. Rodrigo, ainda dormindo, apoiava a cabeça em meu ombro. Ele era um peso físico real, o oposto da leveza destrutiva da sua mensagem. Conseguimos sair do aeroporto sem chamar a atenção. Eu havia ligado para um táxi particular. Eu precisava de um retorno discreto. Fátima estava acordada, sentada na sala de estar, exatamente onde eu a havia deixado. A casa estava na escuridão habitual. Apenas o brilho azulado da TV no modo mudo iluminava o ambiente. Quando Rodrigo cambaleou para dentro, apoiado em meu braço, Fátima não chorou, nem correu.
Ela apenas se levantou, os olhos fixos na ferida em sua testa. Ele está exausto, eu disse a voz baixa. Precisa de repouso e de um médico. Eu chamei o Dr. Sampaio. Ele virá em 1 hora. Fátima respondeu, sua voz firme. A cumplicidade forçada estava se solidificando em uma eficiência militar. Ela levou Rodrigo para o quarto de hóspedes, evitando o nosso quarto para não quebrar a delicada fachada de normalidade que havíamos mantido para os vizinhos. A cena foi rápida, silêncio absoluto. A coordenação de 2 pessoas que não precisavam mais de palavras para entender a urgência. Eu peguei a minha pasta e me dirigi ao escritório. Eu tinha menos de 2 horas antes do nascer do sol para encontrar Dr. Ricardo. Eu não tinha tempo para descanso. Eu tinha um nome, Márcio Guimarães. E uma missão, desmantelar 20 anos de culpa. Eu me encontrei com Ricardo às 6h30 na Asa Sul. Ele estava com a pior cara que já ouvi usar. O rosto pálido e cansado de quem passou a noite inteira revirando arquivos e fazendo ligações. Ele não me cumprimentou com um bom dia. Sérgio, a documentação de Brasgrãos é mais grave do que você pensava, Ricardo disse, deslizando uma cópia do dossiê original sobre a mesa do café. Márcio Guimarães não era apenas o contador. Ele era a cabeça financeira que organizou o desvio de capital. E o escritório dele, a consultoria Asa Alfa, é apenas a antiga Brasgrãos com uma pintura nova. Eu sei. Rodrigo me confirmou a localização e a natureza do esquema. Ele descobriu que a dívida com Miranda era uma armação para me afastar, permitindo que Guimarães cobrisse o rastro de 20 anos de corrupção. O cansaço dele era medo de me expor ao perigo. E você? Você o confrontará? Eu olhei para o meu café. Estava quente demais. Não com emoção, com números. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito 20 anos atrás. Eu vou auditá-lo até a falência e a prisão. O plano foi traçado com a precisão de um cirurgião. Ricardo, como advogado, conseguiria um mandado de busca e apreensão limitado e sob falso pretexto, alegando um desvio antigo de R$1.200.000 que eu já havia detectado meses antes em outra auditoria. Era a cortina de fumaça perfeita. Eu teria acesso aos servidores dele por 24 horas, tempo suficiente para encontrar a prova final. Eu estava no escritório da consultoria Asa Alfa às 10 da manhã. O cheiro de café novo e de carpete limpo era familiar. Era o mesmo cheiro de 20 anos atrás. Márcio Guimarães era um homem na faixa dos 60 anos, com um sorriso largo demais para ser genuíno. Ele me recebeu no saguão com uma cordialidade exagerada. Sérgio, que surpresa agradável! Dr. Ricardo me ligou. Um pequeno problema com a nossa auditoria de grãos. Entendo a urgência. Márcio, nós temos um problema que não é pequeno. É um problema de 20 anos. Eu disse, ignorando a mão estendida dele. Guimarães empalideceu. Ele sabia que eu estava falando sobre a Brasgrãos. Ele sabia que a minha presença ali, naquele momento, era um julgamento. Não sei do que você está falando, Sérgio. Sei sim. E sei que você usou o meu filho como um peão para garantir que eu ficasse em Brasília, lidando com o meu drama familiar, enquanto você limpava o seu rastro. Eu sei que o porteiro, E. Carvalho, não morreu por acidente. Ele morreu porque ameaçou expor o seu intermediário no Rio, e você precisava que a culpa caísse em Rodrigo. Guimarães tentou manter a postura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Isso é loucura, Sérgio. Se afaste, ou eu chamo a segurança. Não faça isso. A segurança já está aqui, eu disse. E no mesmo instante, Dr. Ricardo entrou no escritório com 2 oficiais de justiça. A cena se desenrolou em silêncio burocrático. Os oficiais de justiça apresentaram o mandado limitado de busca e apreensão. Márcio Guimarães estava encurralado. Ele me olhou com ódio puro. Você se vendeu, Sérgio. Você podia ter sido grande. E você se corrompeu. Eu farei a auditoria agora, Márcio. E eu encontrarei o elo. Passei as próximas 12 horas imerso nos servidores da consultoria Asa Alfa. Márcio Guimarães estava sentado em uma cadeira no canto, observando a sua vida desmoronar em tempo real, incapaz de impedir a minha precisão. Às 22 horas, eu encontrei, escondido sob 4 níveis de criptografia, um arquivo chamado Reserva S. O S
Era de Sérgio. Guimarães havia mantido uma cópia de todos os documentos que me incriminavam por ter me vendido 20 anos atrás uma apólice de seguro contra a minha ambição. E dentro daquele arquivo estava a prova que eu precisava, a transferência final de R$1 milhão, feita há 3 meses, para uma conta na Suíça, rastreável até o próprio Guimarães e marcada com uma referência clara ao esquema de desvio de verbas públicas de Brasília. Eu imprimi o documento, uma folha de papel timbrado que valia a sua liberdade. Eu me levantei e caminhei até Márcio Guimarães. Está encerrado, Márcio. O dossiê de 20 anos atrás está limpo, mas a transferência de hoje não está. Você não vai para a cadeia pelo que você fez no passado, mas pelo que você fez no presente. E o seu antagonista não sou eu. É a sua própria ganância. Eu entreguei o papel a Ricardo, que imediatamente fez uma ligação para a Polícia Federal, formalizando a denúncia com a prova irrefutável de lavagem de dinheiro. Márcio Guimarães foi levado dali em silêncio, a derrota não em seus olhos, mas em sua postura curvada. Eu havia feito justiça, não com a paixão que Fábio exigia, mas com a precisão que me definia. Eu voltei para casa à meia-noite. Fátima estava no quarto, lendo. Rodrigo estava dormindo sob a vigilância do Dr. Sampaio, que já havia partido. O médico confirmou exaustão e desidratação, mas nenhuma lesão grave. Eu entrei no meu escritório. A justiça estava feita. O antagonista estava preso. Meu filho estava seguro. Eu me sentei à mesa de Jacarandá, o coração vazio. Eu havia usado todo o meu autocontrole para auditar o crime, mas a vitória era oca. Olhei para o celular que jazia de bruços na mesinha. Eu o virei. A tela se acendeu e eu procurei a mensagem de Rodrigo. Ela estava lá, no topo da lista, intacta. Não me ligue nunca mais. Estou cansado de você. Eu li as palavras. Li e reli. Elas eram agora uma mentira, uma cortina de fumaça, um pedido de socorro mal escrito. Eu sabia disso, mas por algum motivo que a minha mente lógica se recusava a processar, o cansaço dele ainda ressoava. O silêncio do meu escritório, que antes era meu santuário, tornou-se meu cárcere. Eu me virei para a pilha de documentos que eu havia negligenciado por 48 horas. O trabalho que deveria ter sido meu refúgio agora parecia inútil. Eu me senti paralisado. Meu corpo estava exausto pelas 36 horas sem dormir, mas minha mente estava presa no loop da rejeição inicial. Eu havia resolvido o crime, mas não a ferida. Eu passei as horas seguintes olhando para a tela do celular. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. Eu estava no meu auge profissional, mas em colapso pessoal. A minha precisão cirúrgica havia se transformado em indecisão. Eu não sabia qual era o meu próximo movimento. A única coisa que se movia era o meu polegar, que subia e descia, relendo as 10 palavras. Não me ligue nunca mais, estou cansado de você. Às 4 da manhã, a luz do sol começava a se insinuar pela janela. Eu peguei o telefone, não para ligar para Fábio ou Fátima. Eu abri a minha agenda de contatos e procurei o número de Dr. Sampaio. Eu precisava de uma avaliação. Não sobre o estado de Rodrigo, mas sobre o meu. Eu precisava saber o que havia de errado com a minha precisão, com a minha indiferença. Eu estava cansado, não de Márcio Guimarães, mas do meu próprio silêncio. Eu disquei o número do Dr. Sampaio e parei. A confissão de fraqueza seria um custo que eu não estava pronto para pagar. Eu desliguei, antes que o primeiro toque se completasse. Em vez disso, peguei o paletó que ainda estava jogado sobre a cadeira, com a mancha de sangue seco no pulso. Eu precisava de ar. Eu precisava sair de Brasília. Eu precisava enfrentar a única pessoa que ainda restava na minha lista de auditoria, o meu irmão. Eu precisava entender o que havia impulsionado a traição de Fábio, e eu faria isso com a mesma frieza que usei para destruir Márcio Guimarães. O drama estava voltando, e eu precisava estar preparado para reagir. Eu vesti o paletó. Era hora de ir para Taguatinga. E eu sabia que o confronto com Fábio seria mais doloroso do que qualquer confronto com um agiota ou um criminoso, porque Fábio me conhecia, e ele sabia exatamente onde ferir. Eu vesti o paletó. Era hora de ir para Taguatinga.
E eu sabia que o confronto com Fábio seria mais doloroso do que qualquer confronto com um agiota ou um criminoso, porque Fábio me conhecia, e ele sabia exatamente onde ferir. Dei 3 passos na direção da porta. 3 passos que representavam a transição da auditoria criminal para a auditoria familiar. Mas ao passar pela sala de estar, a anomalia na rotina me freou. Fátima estava em nosso quarto, com a porta ligeiramente entreaberta e a luz acesa. Não era a luz de abajur que usávamos para ler. Era a luz branca e total do teto. O ruído suave de tecidos dobrados chegava até mim. Não era o som de quem arruma a casa. Era o som de quem desmantela uma vida. Eu entrei. A cena era organizada com a precisão que eu dedicava aos meus extratos bancários. Fátima não estava chorando nem rasgando roupas. Estava dobrando metodicamente suéteres e camisas, empilhando-os dentro de uma mala de rodinhas que ficava, por convenção, guardada no alto do closet. A mala estava quase cheia. Eu não disse uma palavra, mas o silêncio que eu havia imposto por 72 horas havia se tornado, naquele momento, um intruso. Fátima parou, o tecido de uma blusa cinza entre seus dedos. Ela não virou para me encarar. Manteve os olhos fixos na costura, como se estivesse auditando a qualidade do algodão. Márcio Guimarães está preso, ela disse, a voz monótona, sem inflexão, como se estivesse lendo um obituário. Rodrigo está seguro. Os números estão em ordem. Sim, consegui responder, um murmúrio áspero que me custou um esforço físico. Ótimo. Você venceu. Você salvou o nosso filho. Você destruiu o antagonista de Brasília. Você provou que a sua metodologia funciona. Ela finalmente se virou. O rosto de Fátima estava limpo de lágrimas, mas seus olhos estavam saturados de uma resignação que doía mais do que a raiva. Mas o que sobrou, Sérgio, não serve para mim. Eu não sou mais um dado a ser processado. Eu senti o peso do meu paletó de lã, agora totalmente inadequado para o momento. A rigidez voltava, o meu corpo tentando criar a barreira de defesa que me havia servido tão bem contra o perigo externo. O que você está fazendo, Fátima? Eu estou saindo do vácuo. Você transformou o silêncio em uma arma tão poderosa que nos tornamos invisíveis um ao outro. Eu precisava de um marido que sentisse, que gritasse, que me permitisse sentir pânico. Você me deu a logística de um sequestro e a frieza de um investidor. Você me forçou a ser uma cúmplice, mas não uma esposa. Ela caminhou até a beirada da cama onde eu havia acabado de dobrar a fronha. Sua postura era de quem havia feito uma auditoria final e inegável em nosso casamento. Eu não posso mais viver aqui, nem você. Esta casa na Asa Sul é apenas um cofre de lembranças, onde a emoção é o item mais perigoso a ser guardado. Eu me aproximei. A dor no meu pulso, que eu havia enfaixado mal e porcamente, começou a pulsar com uma intensidade lancinante. O sangue coagulado sob o lenço era a única prova tangível de que eu havia lutado, de que eu havia sentido o risco. Fátima, eu fiz o que era necessário. Você sabe o risco que corremos. O risco de perdermos o nosso filho foi menor do que o risco de você quebrar o seu código de silêncio, Sérgio. E eu não aguento mais a sua precisão. Eu não aguento mais a sua indiferença programada. Ela pegou a última pilha de roupas e as colocou na mala. O zíper de metal se fechou com um som final, definitivo. Eu vou para a casa da Marília por um tempo. Não para fugir, mas para respirar um ar onde as pessoas falam. Eu não vou pedir o divórcio. Eu vou dar a você uma última auditoria. Ela olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que entrei no quarto, e sua voz, embora baixa, era a mais forte que eu já havia ouvido. Diga uma palavra. Apenas uma. Diga-me o que você sentiu quando leu a mensagem de Rodrigo. Diga-me que você teve medo de perder-me enquanto estava no Rio. Diga-me que você tem medo da solidão. Diga a palavra medo, e eu desfaço a mala agora mesmo. Era o ultimato que eu temia desde a noite em que o celular brilhou com a mensagem de Rodrigo. O drama que Fábio exigia, o confronto que Fátima merecia, e a oportunidade de resgate da minha própria humanidade. Eu olhei para ela. O rosto dela estava à minha frente, esperando. O medo da perda era um buraco frio em meu estômago, muito mais profundo do que a incerteza do bar do trovão. Eu sabia a palavra que eu deveria dizer.
Abri a boca. A dor no meu pulso agiu como um lembrete vívido e pontual de que o meu corpo estava reagindo. Eu senti a garganta secar, os músculos da laringe se contraírem. O ar entrou e saiu, mas não houve som. Tentei novamente. Forcei o diafragma, tentando empurrar o ar pelos pulmões. Eu queria que o som saísse, que a palavra medo se materializasse, provando que eu não era uma máquina. Eu estava prestes a perder 27 anos de convivência pela minha incapacidade de verbalizar uma emoção básica. Meu rosto se contorceu de esforço. As veias saltaram no meu pescoço. O ar vibrou na minha boca, mas o ruído que saiu foi apenas um chiado rouco e inarticulado. Um som de atrito. O lamento de um sistema que falhava. A paralisia que eu havia cultivado como estratégia havia se tornado uma condição irreversível. Eu não podia mais falar. O silêncio havia me conquistado. Fátima observou a minha agonia. Ela viu o esforço, o tremor das minhas mãos, a frustração nos meus olhos. Ela não viu maldade ou indiferença. Ela viu a falência total. Ela viu que o silêncio não era mais uma escolha, mas uma prisão. Uma única lágrima escorreu pelo rosto dela, a primeira desde o início da crise. Eu sinto muito, Sérgio, ela sussurrou. A voz carregada de uma tristeza profunda de quem percebe que o paciente é terminal. Você se silenciou por tanto tempo que atrofiou a própria voz. Ela pegou a mala, que pesava menos de 10 quilos, e a arrastou levemente em direção à porta. Ela parou ao lado do armário, pegou a minha carteira de couro e retirou um maço de notas de R$ 100, que eu havia reabastecido para o confronto com Márcio Guimarães. Eu não preciso do seu dinheiro. Mas você vai precisar disso. Pelo jeito, o único jeito de você se comunicar agora é com a burocracia. Ela saiu. O som das rodinhas da mala no piso de madeira era o único som na casa. Um ritmo lento e implacável de partida. Eu permaneci ali, imóvel, meu paletó pesado sobre os ombros. O homem que não conseguia sequer gritar em desespero. Eu tinha derrotado a corrupção de Brasília, mas fui destruído pela minha própria vitória. Eu não iria para Taguatinga confrontar Fábio. Eu estava sozinho em uma casa vazia, sem a capacidade de pedir perdão, ou sequer de chorar. Olhei para o celular. A mensagem de Rodrigo. O cansaço dele era uma mentira necessária. O meu silêncio, uma verdade brutal. Eu ainda tinha uma auditoria a fazer. A auditoria da minha própria alma. Mas eu sabia que sem a voz, eu teria que encontrar um novo método de comunicação, um que fosse além dos números. O clímax do meu controle havia chegado, e o preço era a mudez. Eu me ajoelhei no carpete, o corpo finalmente cedendo ao peso das 72 horas. Eu ainda não conseguia falar, mas meus dedos, que tanto haviam tamborilado em ansiedade, agora buscavam o teclado do meu celular. Eu não podia ligar para Fátima, mas eu podia escrever. E a primeira pessoa que eu precisava alcançar não era Fábio, era Rodrigo. Eu precisava saber se ele pelo menos entenderia o que restava do seu pai. Eu me ajoelhei no carpete, o corpo finalmente cedendo ao peso das 72 horas. Eu ainda não conseguia falar, mas meus dedos, que tanto haviam tamborilado em ansiedade, agora buscavam o teclado do meu celular. Eu não podia ligar para Fátima, mas eu podia escrever. E a primeira pessoa que eu precisava alcançar não era Fábio, era Rodrigo. Eu precisava saber se ele, pelo menos, entenderia o que restava do seu pai. O silêncio na casa era tão vasto que eu podia ouvir o zumbido fraco da geladeira na cozinha. A luz da manhã de Brasília, fria e branca, entrava pelas janelas do closet, iluminando o espaço vazio onde a mala de Fátima estivera. Eu estava sozinho, paralisado e mudo, mas com a ponta dos dedos totalmente funcionais. Abri o aplicativo de mensagens onde a bomba de Rodrigo jazia intocada há 3 dias. Lia novamente. Não me ligue nunca mais. Estou cansado de você. Em vez de responder, abri um novo bloco de notas. Não era uma mensagem a ser enviada, mas uma carta a ser vomitada. Eu precisava despejar a auditoria da minha alma em um documento, o único meio de comunicação que ainda me restava. Comecei a escrever. Rodrigo, o seu cansaço não foi um grito de dor, mas um código. Entendi os números. Eu entendi o perigo.
E por isso agi com a única ferramenta que eu domino: a precisão e o silêncio. Eu não podia ligar. Não era uma questão de respeito à sua vontade. Era uma questão de segurança. Se eu tivesse me desesperado, se eu tivesse te procurado com o drama que sua mãe e Fábio exigiam, Márcio Guimarães teria usado isso para me enquadrar. Sua dívida de 30 mil reais não era o problema. O problema era o antagonista que eu havia criado 20 anos atrás. A ponta dos meus dedos queimava sobre a tela. Eu não usava abreviações, nem gírias. Era uma prosa formal, detalhada, como um relatório fiscal. Eu escrevia não para convencer, mas para documentar o meu próprio sacrifício. A minha indiferença não era real. Era uma barreira, uma fachada que Brasília me ensinou a usar. Eu estava auditando a sua falência, não como pai, mas como consultor. A transferência de 12 mil reais para C.E. Miranda, o agiota, e o pagamento a E. Carvalho, o porteiro, que agora está morto e por quem pagamos o preço cheio, eram as variáveis que eu precisava isolar para proteger o ativo principal: você. Eu troquei a sua liberdade por 30 mil reais e pela reputação do meu maior inimigo, Márcio Guimarães. Ele está preso. Você está seguro. Continuei, escrevendo sobre a frieza do Rio de Janeiro, o cheiro de óleo no bar do Trovão, a dor calculada que impus ao meu pulso para manter a compostura. A dor, eu percebi, era a minha única linguagem honesta. O preço desse resgate não foi pago em dinheiro, mas em conexão. Eu perdi Fátima esta manhã. Ela exigiu que eu dissesse uma palavra, qualquer palavra, que provasse que eu não era uma máquina. Ela exigiu medo. Eu falhei. O silêncio que eu usei para te proteger se tornou a minha prisão. A minha voz atrofiou. Eu me tornei o fantasma que tanto temia ser. Agora, não sou mais o homem que decide o que falar. Sou o homem que não pode. Eu olhei para o texto, que já se estendia por mais de 4 parágrafos longos, frios e dolorosamente sinceros. Era a confissão de 57 anos de repressão, de uma vida inteira dedicada à ordem e à negação da emoção. A dor de ter perdido Fátima, não por falta de amor, mas por falta de uma sílaba, era infinita. Seu cansaço, no final das contas, era justificado. Você estava cansado do meu silêncio, cansado da minha burocracia. Você estava certo ao me rejeitar. Eu troquei a função de pai pela função de provedor. E o resultado dessa auditoria, Rodrigo, é inegável. A precisão é uma virtude nos negócios, mas na família é uma falência afetiva. Eu resolvi o antagonista de fora, mas o antagonista interno, o meu próprio código, me venceu. Eu cheguei ao fim do rascunho. Eu tinha documentado cada passo, cada sacrifício, cada falha. Era o dossiê mais importante da minha vida. Eu não podia enviá-lo. Enviá-lo seria iniciar o drama que eu havia evitado. Seria procurar a absolvição que eu não merecia. Seria quebrar novamente o silêncio que agora me definia. Eu respirei fundo, meu corpo tremendo levemente. Com o polegar, eu deslizei o bloco de notas para baixo, escondendo-o na lista de rascunhos. Não seria apagado, mas seria arquivado, longe dos olhos de Rodrigo, de Fábio ou de Fátima. O silêncio verbal havia me condenado. O silêncio escrito seria o meu castigo. Eu me levantei do carpete. O paletó ainda estava em minhas mãos, pesado e frio, mas eu não o vesti. Olhei para a vasta e vazia sala de estar. O apartamento na Asa Sul, que antes parecia um troféu de controle, agora parecia um mausoléu. O auditor havia cumprido sua tarefa, e agora restava apenas o homem, que, sem voz e sem esposa, precisava reaprender a viver no vácuo que ele mesmo havia criado. Eu não disse uma palavra, nem mesmo um murmúrio de adeus. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Sérgio. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe seu caminho.